Deus tem nos concedido, né? E esses cânticos, desde o primeiro até o final, muito espiritual. Isso daí enche a nossa alma, irmãos. O profeta de Deus, ele diz assim, que os soldados, quando eles vão para a guerra, para a peleja, antes de ele enfrentar as pelejas, eles cantam com vida, porque isso encoraja eles a batalhar. Então ele disse, eu gosto de bons cânticos. Esses cânticos espiritual realmente enchem a nossa alma. Nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 14. A sétima carta à era de Laodiceia. Louvado seja Deus. Aos nossos amados que estão pela internet também, Deus continue abençoando vocês cada vez mais também, em nome de Jesus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e cego, ou melhor, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Deus e eterno Pai, é mais um momento tão precioso que o Senhor tem dado para nós nesta manhã, manhã de ressurreição de Jesus Cristo. Ó Deus, não há lugar melhor para nós estar a não ser em Tua presença, Senhor, sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento, Senhor, mas não foi nós que escolhemos, é o Senhor que nos escolheu e nomeou. Ó Pai bendito, então te agradecemos de alma e de coração, Senhor. E agora pedimos, Senhor, que vai seguir daqui para frente, está tudo sobre o teu controle, Senhor. Perdoa nossas debilidades, nossas falhas, nossas incredulidades, Senhor, e nos dirige pelo teu divino Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho, meditar sobre esta última era que nós estamos vivendo, que é a sétima e última era, aonde o rapto, ou seja, o arrebatamento, se dará no final desta era. Nós sabemos que muitos dizem, não, a era de Laodiceia já terminou, tudo já cessou, mas nós temos que ir pela palavra de Deus. Paulo diz assim, seja todos homens mentirosos e Deus verdadeiro. E Deus não é o que diz o estatuto de uma organização, ou de uma denominação, ou do que um líder, ou do que um profeta, ou do que um reverendo, o que diz. Nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo, ela é dirigida pela palavra de Deus. E não tem como nós irmos além do que está escrito. Se nós quisermos ter segurança
que estamos seguindo no caminho correto, esteja em Cristo. E Cristo é a própria palavra. Louvado seja Deus. Então, nós sabemos que nessa última era, é a era de Laodiceia. Temos aí o gráfico na televisão, tanto lá como aqui, o gráfico das 7 eras, como nós dizíamos ontem. O Senhor Deus, Ele direcionou o profeta de Deus para desenhar essas eras com revelação e colocando até a data em que durou as eras. É claro que durante essas eras teve muitos pregadores, homens que destacaram muito, como John Hus. Ele pregou antes de Martim Lutero, 100 anos antes de Martim Lutero. E quando mataram John Hus, antes de matar, ele disse: vocês matam um pato. Eu creio que foi isso que ele disse. Mas daqui 100 anos, Deus levantará um cisne, né? Quer dizer, um mais avançado. E Deus levantou, cumpriu. Deus levantou Martim Lutero, começando na reforma da igreja. Então, Laodiceia. Na realidade, a igreja noiva não está em Laodiceia. O mundo, o sistema é laodiceano. Mas nós estamos, a igreja noiva está na era da palavra, na era da noiva. Vê? Estamos fora de Laodiceia. O que quer dizer Laodiceia? Laodiceia quer dizer direito dos povos. Vê? E nós vemos que quando começou a era de Éfeso, Éfeso quer dizer relaxado, você frouxo. Cada era significa uma. Eu não vou conseguir falar todas, mas eu lembro que Éfeso, que significa frouxo ou relaxado. Pérgamo, eu creio que é pergaminho. Sardes eu não lembro, mas Tiatira, você vai ver que Tiatira é domínio feminino, vê? Foi onde teve aquele império feminino, e assim sucessivamente. E Laodiceia significa direito dos povos, aleluia. E diz o profeta de Deus, na mensagem à era de Laodiceia, ele diz assim: o nome Laodiceia, que significa direito dos povos, foi um nome muito comum e foi dado às várias cidades em honra à senhora reais, assim chamadas. Era uma cidade politicamente mais importante e financeiramente mais florescente da Ásia Menor. Enormes somas de propriedades eram legadas à cidade por cidadãos proeminentes. Era o local de uma grande escola de medicina. Seus moradores sobressaíam em artes e ciências. Ela era frequentemente chamada a metrópole, como se for a sede do governo de 25 outras cidades. O deus pagão adorado ali era Zeus. Com efeito, esta cidade foi por certo tempo conhecida por Diópolis, cidade de Deus, de Zeus, em honra ao Deus deles. No 4º centenário, um importante concílio de igreja foi presidido lá. Frequentes terremotos acabaram finalmente por causa seu completo abandono. Preste bem atenção. Quão apropriadas foram estas características a esta última era, para representar a era na qual estamos vivendo agora. Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e pai dos deuses. Este fato prediz as religiões do único Deus, Pai de nós todos, do século XX, premissa que estabelece a fraternidade do homem. E agora está mesmo unindo os protestantes, católicos, judeus, hindus, etc., com a intenção que uma forma comum de adoração aumentará nosso amor, nossa compreensão
e cuidando uns dos outros. Os católicos e protestantes estão presentemente empenhando-se e realmente ganhando terreno nesta união, com a propalada intenção que todos os outros os sigam. Esta mesma atitude foi notada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram reconhecer qualquer conceito individual de adoração, mas recomendaram deixar de lado todos aqueles conceitos separados, com a esperança que todas as religiões se tornassem semelhantes a uma, porque todos anseiam os mesmos alvos, todos têm os mesmos propósitos, e todas são basicamente certas. Vê? Essa era a intenção desta era. Então vejamos aí, na Ásia Menor, onde tinha as 7 igrejas, as 7 cidades ali, tinha ali a cidade chamada Laodiceia, uma cidade que se destacava muito, tanto na escola, na religião e assim por diante. E o profeta de Deus, ele segue dizendo aqui que foi além de ser uma cidade muito rica, mas infelizmente essa cidade ela terminou com grandes terremotos. Vê? Vamos deixar o profeta dizer. Notem o nome Laodiceia, direitos dos povos ou justiça do povo. Já houve alguma época de igreja do século XX que tem visto todas as nações se levantando-se e exigindo igualdade social e econômica? Esta é a era dos comunistas, em que todos os homens devem ser iguais, ainda que isso exista somente em teoria. Esta é a era dos partidos políticos, os quais tomam por nome democratas cristãos, socialistas cristãos, federação política cristã, etc. Segundo os nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista, e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito Santo, praticava o socialismo, e por nós devemos fazê-lo hoje. Veja, quando o povo da antiguidade chamava de metrópole a Laodiceia, estava antevendo o único governo mundial que estamos agora estabelecendo. Quando pensamos naquela cidade sendo a localização de um grande concílio da igreja, vemos prefigurado um movimento ecumênico que hoje se desenrola, no qual muito em breve veremos reunidos os assim chamados cristãos. Verdadeiramente a igreja e o Estado, a religião e a política estão se unindo. O joio está sendo atado em feixes. O trigo estará pronto para a colheita. Isso foi uma profecia, irmãos. Hoje, você vê aí que há um tempo atrás, aí, até mesmo uma igreja aqui, muito famosa, não vou falar para ninguém que é a congregação, não, pode ficar tranquilo, mas ela não se unia com ninguém. Hoje, elas estão com live na igreja, com programação, fazendo culto. Jamais eles faziam culto numa praça. Hoje eles vão fazer um batismo. Eu tenho visto isso no YouTube, vocês também vêem, tá aí. E quando eles vão fazer um batismo lá no Rio, que não vai na igreja, eles fazem um culto ao ar livre, coisa tremenda. E mais, estão começando agora a considerar as outras igrejas, coisa que era só eles. Mas o que é isso? Então, a Bíblia fala em Apocalipse 13 sobre essa imagem da besta. Isso, o Elmo Brana diz que é a união das igrejas, é o concílio mundial, é o concílio ecumênico, o concílio mundial da igreja. Há pouco tempo atrás, estava aí exposto na internet, o pastor da igreja, um dos pastores, grande líder da Madureira, esteve lá no Vaticano, uma reunião com o Papa, recebendo as bênçãos lá do Papa, lá, e se abraçando lá. Vê que coisa. Então, irmãos, tudo isso é profecia, e ninguém pode falar que não pode ser assim. É direito dos povos, Laodiceia quer dizer direitos dos povos.
é um direito dado a eles. Agora, graças a Deus que estamos fora disso. Então, irmãos, essa era está chegando no final. Estamos no finalzinho da era de Laodiceia. E o profeta de Deus vai falar para nós aqui: assim como a pequena cidade de Laodiceia foi terminada, com Deus chacoalhando, com grandes terremotos, essa era também vai terminar com um grande terremoto, em escala mundial, que é chamado terremoto da ressurreição. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 27, que quando Jesus entregou o seu Espírito, Ele expirou ali na cruz do Calvário, a terra tremeu. E quando Jesus, em Mateus 28, Ele ressuscitou, houve também um grande terremoto. Então, Mombrano diz assim: vai haver um grande terremoto em escala mundial. Vocês veem que, eu creio que foi em 1963, se me falha a memória, que ele estava naquela barbearia lá, e houve um terremoto que quase afundou Alasca. Ele pensou: Senhor, será que esse é o terremoto final? Então não escapará, irmãos. Então não tem como dizer que a era de Laodiceia já terminou, porque isso é o assim diz o Senhor. Os mortos vão ressuscitar, aqueles que realmente dormiram em Cristo. Então veja o que ele diz agora: foi uma cidade de terremotos, e tais terremotos, por fim, a destruíram. Olha só, esta era de Laodiceia, esta era terminará com Deus abalando o mundo inteiro, que tem ido cortejar a grande prostituta. Nós sabemos qual é, né? Você sabe. Não somente se desagregarão os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e logo renovada para o reino milenal de Cristo. A cidade era rica, tinha muitos habitantes, ricos. Foi uma cidade de muita cultura. A ciência abundava, quão semelhante a hoje. As igrejas são ricas, a adoração é formosa e formal, mas ao mesmo tempo fria e morta. A cultura e a educação têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito, e a fé tem sido superada pela ciência. Tudo isso demonstra que o homem é uma vítima do materialismo. Em cada tributo da antiga Laodiceia se encontra renascida na era de Laodiceia, do século 20, pela misericórdia de Deus. Todo aquele que tem ouvidos para ouvir sairá dela para não ser participante de seus pecados e do consequente julgamento. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, essa era é uma era miserável, é uma era de engano, é uma era que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, e o versículo 24, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não são enganados. Não são enganados por quê? Porque os escolhidos de Deus, ele tem os seus olhos ungidos com o colírio, que é o Espírito Santo. Jesus disse em São João capítulo 16 e o versículo 13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Como pode o homem reclamar ter o Espírito de verdade e negar a palavra de Deus? Como pode? Aleluia! E no entanto, essa igreja, essa era, ela se tornou tão rica como foi a pequena cidade de Laodiceia. Essa era também é uma era tão rica. Hoje os homens ficam baseados em templos bonitos, em rede de televisão, em rede de comunicação, e isso mais aquilo. Estão tão ricos, estão tão farta. Sabe o que ela diz? Rica sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta.
Mas vem a voz e diz: mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cega e nu. Ela se tornou tão rica, irmãos, que não precisa nem de Jesus mais. A verdade é essa. Por quê? No versículo 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora, correto? Então essa era, ela jogou Jesus para fora. Por causa do quê? Por causa dos seus credos, por causa dos seus dogmas, por causa do seu sistema religioso. Oh, irmãos, mas que privilégio que a noiva de Jesus Cristo tem, nessa última era, tão negra, tão escura, a era que combina quase com, veja só, a luz quase se apagou, o círculo quase se apagou, combina com a era de Tiatira, a quarta era. Só que na era de Tiatira foi também escuridão, ali foi morte, sim, mas ali foi a morte física, ali onde os cristãos eles selavam os seus testemunhos com as suas próprias vidas. Então a era de Laodiceia, você vê que a era de Laodiceia, ela também quase escureceu tudo, pode ver lá, pouquinha luz. Está falando o que também? Morte. Só que não é morte física, é morte espiritual. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala ali de 4 cavaleiros, um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Veja, 4 cavaleiros. A Bíblia diz que esse cavalo amarelo, que é o quarto, ele chama-se morte. Veja, ele saía a cavalgar. E é justamente nessa última era que esse cavaleiro do cavalo amarelo está cavalgando, semeando morte, morte espiritual. Mas em contrapartida, em Apocalipse capítulo 4 e o versículo 7, a Bíblia também fala de 4 seres, de 4, vamos ver como diz para nós falar de acordo com a palavra, Apocalipse 4, e o versículo, não estava no meu pensamento falar sobre isso, mas veja, Apocalipse 4, 7 também fala de 4 animais. O primeiro era semelhante a um leão, e o segundo era semelhante a um bezerro, e o terceiro o rosto de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Vê? Então, aqui está o profeta de Deus fala que esses são os 4 guardiões. Mateus representando e apresentando Jesus como leão da tribo de Judá. São Marcos falando sobre o bezerro, sobre o boi, que Jesus, ele foi, o boi é o que leva a carga, Jesus é que levou a nossa carga, Jesus foi moído por nós, a era do boi, veja. E o terceiro fala do rosto de um homem, São Lucas falou sobre o filho do homem, sobre esse profeta, aleluia, São Lucas 17, versículo 30, falando sobre o rosto de um homem. E o quarto é semelhante, João falou muito sobre o Espírito Santo, sobre esta águia voando, que é Deus através de um profeta trazendo alimento. Não é um privilégio que nós temos hoje, irmãos? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que faria o profeta Elias? Ele converteria os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí está um ministério duplo. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, se alguém quiser anotar. Muitos não têm percebido isso, mas vamos ver aqui, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O que fará ele? 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, isso foi João Batista, e o coração dos filhos aos pais. Vê? Então, irmãos,
João Batista, ele veio como um profeta Elias, no espírito e virtude de Elias, para fazer o quê? Para transportar a igreja ortodoxa para a graça. Ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus. Quando o irmão Paulo Vieira, ele ouviu o programa de rádio e ouvindo ali e tal, ele sempre está dando esse testemunho aí. Então ele logo ligou lá em casa lá, e queria que nós fôssemos lá e tal e tal. Eu falei para o Fabiano, Fabiano, é mais um que quer discutir a Bíblia. E não dei muita importância. E daqui a pouco, não demorou muito, ligou outra vez. Daí nós convidamos o irmão Valério, parece que o irmão Luiz Arruda foi junto, né, irmão? Fomos lá e tudo, e realmente, irmão, o irmão Paulo estava desesperado. Ele disse, olha, irmão, eu tenho acompanhado o programa aí, e eu já vi que o batismo é correto, a ceia está correta, eu fui pregador de Trindade, ensinando Trindade, o pastor, quando alguém perguntava para o pastor sobre Trindade, ele apontava, fala com o Paulo lá, ele que é o pregador de Trindade, ele explica direito. Mas eu pude ver que não existe mesmo isso, tudo está real mesmo, é o único Deus, manifestado, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, Senhor Jesus Cristo, está certo. Mas só fiquei parado numa coisinha, irmão. Quero que vocês mostrem para mim na Bíblia aonde que está o nome de William Branham na Bíblia. Nós falamos para ele assim, irmão, isso é por revelação. Eu quero só fazer uma pergunta para o irmão. Me mostra para mim no Velho Testamento aonde que está escrito João Batista. Me mostra. E o que diz a Bíblia Sagrada? Voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. De quem estava falando o profeta ali? Qualquer denominacional sabe, é João Batista. Mas está o nome João Batista? Não está, mas o ministério é de João Batista. Voz do que clama no deserto. Eu creio que é Isaías 40. Isaías 40, vamos conferir isso aí, para nós não falarmos sem... Nós temos que matar a cobra e não mostrar pau, não, mostrar a cobra morta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quanto, irmão? Isso, 40 verso 4, olha lá, que maravilha. Ei, Wesley, Deus abençoe. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Pode perguntar para qualquer pastor denominacional, não precisa nem ser teólogo, quem que é esse daqui? É João Batista. Mas cadê o nome de João Batista aqui? O ministério é realmente João Batista. Aonde mais está João Batista? Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Vê? Quem que é esse daqui? Vão dizer, lógico que vão dizer, isso é João Batista. Amém, é mesmo. Mas está o nome de João Batista? Então tem que ser por revelação. Agora aqui, irmãos, quando ele disse que e converterá os corações dos pais aos filhos, é João Batista também, porque João Batista ele transportou a igreja da lei para a graça. Ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus. Agora, converter os corações dos filhos aos pais não foi João Batista. Vamos para Lucas 1:17. Alguém está acompanhando? Lucas 1:17. Veja o que diz a palavra. Glória a Deus. Lucas 1:17, falando de João Batista. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Não é isso que nós vemos lá em Malaquias? E cadê os filhos aos pais aqui? Não tem. Vê? Vamos repetir. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais ortodoxos aos filhos primitivos.
de Jesus aos filhos, e aos rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vê? Então João Batista, irmão, ele converteu os corações dos pais ortodoxos aos filhos. Vê? Ele que deu boas-vindas a Jesus. Agora, São Mateus 17 e 11. São Mateus 17 e 11. Ou 17 e 10. A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Veja bem. São Mateus 17, verso 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Você está entendendo? Os escribas, como eles liam as escrituras, o Velho Testamento, eles leram em Malaquias lá, que era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus, no versículo 10, ele diz assim, o versículo 11: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ponto. Um ponto e uma vírgula. Veja. Elias virá primeiro. Virá é verbo passado, presente ou futuro? Futuro. Jesus não estava brincando com a gramática aqui, irmãos. Eu posso errar na minha gramática, mas Jesus não estava brincando com a gramática aqui. Então ele estava falando de um Elias futuro. Ah, mas aqui foi João Batista. Não, Senhor. João Batista, se você voltar um pouquinho aqui, Mateus 14, João Batista já tinha passado a faca na cabeça, na garganta dele. Ele já estava na sepultura. Quando ele disse que Elias virá, até o texto diz, São Mateus 14, a morte de João Batista. Você está entendendo? Então, quando ele disse que Elias virá, não está se referindo a João Batista. Agora, por revelação nós entendemos, ele falou de dois Elias. No versículo 12, ele falou de João Batista, para aquele que tem bom senso e tem revelação. No versículo 12 ele vai dizer agora de João Batista: mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Vocês estão vendo, irmãos? Então, irmãos, não é ler com a teologia, com o entendimento do homem. Temos que ler com revelação e esquadrinhar a palavra de Deus. Para essa última era, esses dias eu estava falando com o irmão Caleb, lá na barbearia dele, dizendo, o ministério do profeta de Deus, do profeta Elias, se cumprirá na terra 5 vezes. 5 vezes. Não o Elias, o literal homem Elias, mas o ministério. O primeiro Elias, o tesbitas, morador de Gileade. Mombrana fala, poucos falamos dele, sabemos dele, mas foi um grande profeta. O segundo Elias, Eliseu com porção dobrada. O terceiro Elias, João Batista. O quarto Elias, com todo orgulho nós dizemos, William Marion Branham. E o quinto Elias será o primeiro que voltará para Israel. Quando a era de Laodiceia terminar, a igreja subir, Moisés e Elias estará lá em Jerusalém, pregando para converter lá 144 mil judeus. Veja, 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos vai sair 12 mil cada um. Agora 12 vezes 12 dá 144. Vê? Então tem 144 mil. E eu fazia as contas de primeira. A Bíblia fala que ele vai pregar por 1.260 dias. E o Mombrana vem e fala que é 3 anos e meio. Eu fazia a conta lá e fazia, não batia. Daí pegando a mensagem, quando eu li a mensagem, as 70 semanas de Daniel, o Mombrana explica, esse 1.260 dias não é o calendário nosso. O calendário nosso é romano. É o calendário judaico. E o calendário judaico, todos nós sabemos que é diferente do nosso calendário.
Vê? O calendário judaico é 12 meses. E os 12 meses, todo ele tem 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 12 meses com 30 dias. Não é que nem o nosso tem 30, 31, 28, o ano bissexto tem 29 e tal, tal. Não. O calendário judaico é 12 meses de 30. Daí eu fiz a conta, deu certinho, irmão. 3 anos e meio, deu certinho os 1.260 dias. Vê? E eles vão pregar 3 anos e meio para completar as 70 semanas de Daniel, onde Daniel falou sobre esse período, que viria o Messias e seria estabelecido 7 anos. O Messias viria e ele pregaria 3 anos e meio, seria cortado para o sacrifício. E quando Jesus foi cortado para o sacrifício, ele veio para os seus não receberam. Então Deus encerrou com os judeus. Encerrando com os judeus, durante a pregação dos 3 anos e meio, o evangelho estendeu-se aos gentios. Paulo pregou para quem? Os gentios. A era de Éfeso começou com Paulo, a era dos gentios. Vê? Então, quando Jesus encerrou 3 anos e meio, a primeira parte da metade da semana de Daniel, dos 7 anos, então foi estabelecida essa 7 era da igreja. Então termina a 7 era da igreja, entra agora mais 3 anos e meio para completar os 7 anos, que representa as 70 semanas de Daniel. É coisa tremenda, irmão. Só o profeta de Deus para trazer isso para nós. Enquanto 3 coisas acontecem, vai acontecer o rapto da igreja noiva, que ressuscita, a igreja néscia entra na tribulação, e Moisés e Elias em Jerusalém. Vão pregar por 3 anos e meio, e após a sua pregação, que converteram em 3, Elias representando a graça e Moisés representando a lei. E quando terminar de pregar a palavra ali, eles serão mortos. E a Bíblia diz que não será permitido os seus corpos ir à sepultura. Veja, e toda a terra vai ver. De que forma? Lá do outro lado, como a terra vai ver? É por isso que hoje tem a televisão e tem a internet que está em tempo real, né? Nada mais, nada menos, irmão. Tenho certeza que é esse sistema aí que vai apresentar esse profeta para a terra toda. Vê? E após 3 dias e meio, os seus corpos vão ressuscitar. Que coisa, isso é a palavra de Deus, irmãos. E nesse período de 3 anos e meio, a noiva está na grande ceia das bodas do Cordeiro. Vê? E depois desses 3 anos e meio, nós volta. Aí sim, Apocalipse 1:7. Aí será uma vinda visível. Todos os olhos verá. Apocalipse 1:7. A primeira vinda agora será invisível. Será uma tomada secreta. E a segunda, a terceira vinda será visível. Todo olho verá. A Bíblia diz que ele vai vir numa nuvem. Logo ele fala, vai vir ali com uma nuvem. Não é essa nuvem de água, não, irmãos. Essa nuvem quer dizer testemunha. É uma nuvem de testemunha, Paulo fala sobre isso. Sabe quem é essa nuvem? É eu, é você que pertence à noiva. Ele vai vir rodeado com seus santos, aleluia, para estabelecer o seu reino milenal. Daí nós ficaremos aqui por 1000 anos. E depois de 1000 anos, aí vai ter o quê? O julgamento final, onde vai cumprir Mateus capítulo 25, onde o pastor vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Ele vai dizer para os da direita, os que passaram pelo trono, pelo julgamento final, e vão ser salvos, ele vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai, que possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vê? Isso está em Mateus capítulo 25. Então, irmãos, estamos agora, o maior evento que vai acontecer agora é finalizar a era de Laodiceia. E finalizando a era de Laodiceia é o rapto, é o arrebatamento. Aonde está isso? A Bíblia responde a Bíblia. Veja Apocalipse 3, nós lemos o versículo 21 e 22, para terminar aqui. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encerrou a era da Laodiceia. O capítulo 4, veja o que diz.
Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui. O murmurador diz assim: isso aí é a noiva subindo. Você vê? Terminou a era odisseia, o Senhor vai dizer: sobe aqui. Será o rápido da igreja, uma tomada secreta. Irmãos, vale a pena crer na palavra de Deus como ela é ou não vale? Aleluia. Os teólogos colocam tantos remendos e tanta confusão. Eles uma hora falam: de repente uma mãe estará embalando o seu filho aí e vai sumir o nenezinho e tal, e ela vai ficar só com o carrinho. A mulher grávida, de repente vai sumir o nenê e vai haver eu acredito num sumiço, de um rápido, eu acredito. Apesar que pouco vão se dar conta que vai ser a minoria. E de repente já não falam mais assim. De repente eles falam assim: olha, o céu vai se abrir e ele vai vir com seus anjos tocando trombeta, todos os olhos vão ver. Uma hora é rápido e uma hora todos os olhos vão ver. Falta de profeta. E a Bíblia diz que esses anjos, que ele diz que ele enviará os seus anjos, não está falando esses anjos tocando corneta nas nuvens, não, irmãos. Esses anjos que ele diz é Moisés e Elias, que estará pregando lá. Isso é para Israel. Vê? E a Escritura tem um sentido duplo. Anjo quer dizer profeta, mensageiro. Por isso nós tivemos aí 7 anjos em 7 eras da igreja. E nessa última era nós estamos com Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus seriam revelados.